Jesus, precioso para nós é Jesus, né? Meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. Filipenses capítulo de número 4, vamos tomar por base o versículo de número 13. Glória a Deus. Filipenses capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 13 para nós embasarmos a nossa reflexão e ensino da palavra de Deus nesta noite. Que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Os irmãos podem vos assentar. Justificando aqui a ausência do nosso pastor Reginaldo, que domingo à noite, logo após o culto, viajou para o norte, né, para Boston, na reunião que tem do ministério, onde todos os obreiros se reúnem, né, na AGO, os pastores e obreiros, para o ensino de obreiro e ordenação e toda a reunião de eventos do ano, onde todo ano tem, inclusive era para nós estar lá também, mas nós precisamos ficar aqui para atender a congregação. Mas o pastor está lá justificando, chegou ontem lá, foi de carro, chegou bem, mandou notícia no grupo, graças a Deus, né? Onde está todos os obreiros lá. E ao chegar aqui na igreja, quase chegando, tive que voltar em casa, cheguei bem atrasado aqui, que aí eu tive que voltar para lá e gastar outro tempo para vir. E chegamos bem atrasado aqui na igreja, mas cheguei a tempo também, graças a Deus. Meus irmãos, nós tomamos por base para a nossa reflexão de ensino da palavra de Deus hoje, a carta de Paulo aos Filipenses, né, com base principal para a nossa reflexão, o versículo de número 13, aonde diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo conhecido, acredito eu, por todos os cristãos e até alguns não cristãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo com essa leitura dá talvez um entendimento diferente. Talvez muitas pessoas até usam esse versículo para ilustrar que nós podemos fazer todas e qualquer coisa com base nesse texto. Mas quando ele é mal interpretado ou quando ele é inserido de forma sem o entendimento ou sem o contexto correto, ele pode trazer um prejuízo ou um entendimento até mesmo herético, né, acerca da palavra de Deus, acerca do que de fato Paulo queria falar à igreja de Filipenses. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. O que Paulo estava escrevendo à igreja de Filipos. Eu queria trazer alguns entendimentos ou voltar, né, ao conceito da carta para que nós possamos entrar no versículo e entender e compreender de forma melhor. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, provavelmente ele estava preso, na verdade. Ele estava preso provavelmente na prisão, em uma prisão domiciliar, estava aguardando o julgamento de César, né, numa proximidade do ano 60 a 62 depois de Cristo. E Paulo está aprisionado
em uma prisão possivelmente domiciliar. Então ele está escrevendo essa carta de Paulo, essa carta à igreja de Filipos, com 4 capítulos. E ele direciona a igreja de Filipe, que está na Macedônia, uma igreja que Paulo ele funda, essa igreja registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Nós vemos que Paulo passa por ali, se dá num contexto muito conhecido também pelos irmãos, quando ele passa em Filipos e está ali com Silas, pregando, aonde há uma mulher que tem um espírito de adivinhação, aonde Paulo e Silas repreendem esse espírito, e por causa disso ele é encarcerado. Paulo e Silas estão numa prisão, e o contexto os irmãos já conhecem. Ele começa a louvar e a cantar, né, e orando, e a prisão se abre, né, aonde os alicerces se movem, e Paulo e Silas, mesmo com a prisão aberta, se encontram ali. É do conhecimento dos irmãos, mas foi nesse contexto, nessa passagem, que a igreja de Filipos, ela está sendo fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo, ao escrever a carta, ele agradece aos irmãos que estão enviando a ele uma oferta. Paulo está agradecendo os irmãos em Filipos, nessa carta, que enviaram uma oferta financeira para ele ali, aonde ele está aprisionado por meio de Epafrodito. Está registrada no versículo de número 18 do capítulo 4 aos Filipenses. Ele também escreve fortalecendo os irmãos a continuar firme, mesmo em meio às perseguições, porque Paulo está preso. Um dos motivos é a perseguição por ser cristão. Então a perseguição estava em evidência. Paulo, como líder fundador, estava aprisionado, mas ele estava motivando os irmãos a não ficar entristecido, a não desanimar, mas continuar firme, mesmo em meio às perseguições. Talvez os irmãos podiam pensar, se Paulo está preso, o que será de nós? Então, Paulo escreve uma carta aos irmãos dizendo, permanecei firme. A carta aos Filipenses tem também como conteúdo incentivar os irmãos a permanecer firme em meio a tantas perseguições. Também incentivar os irmãos a continuar na unidade, né, na comunidade, continuar no amor. No capítulo 2 e no versículo 4, isso fica bem claro a partir do versículo 1, quando ele escreve, portanto, se há conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranháveis afeto e compaixões, completai o meu gozo para que sinais o mesmo tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentido, na mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Ainda no versículo 4, não atente cada um para o que é, para o que é propriamente seu, mas cada um qual também para o que é do outro. Paulo também está incentivando os irmãos a unir-se ou continuar na unidade. Isso fica bem claro quando ele diz para os irmãos não pensar, isso é meu e cada um se vira com o seu. Ele está dizendo, continuai unido, não atente somente para o que é seu, mas para o que é o outro. E no mesmo trato, considere o seu irmão superior a você. Porque quanto mais as pessoas serviam a Cristo, tinha mais entendimento, tem a tendência, assim como hoje, a achar que é superior, né? Aquele que sabe mais, aquele que estudou mais, ele tende a achar que é superior e tratando mal. Então, quando você trata o outro sendo superior, a gente trata com respeito, com maior cuidado, a gente mede as palavras para se falar quando a gente acha ou considera alguém superior. Então, Paulo está escrevendo aos irmãos, considere todos
como superior a você mesmo. Se todos fizerem o mesmo, todos nós iremos tratar com respeito, com trato e medir as palavras de igual a superior a cada um. Então, Paulo também está incentivando os irmãos a viver em comunidade e compartilhar a sua alegria em meio ao sofrimento, que é a verdadeira alegria em Cristo Jesus. No capítulo 4, no versículo 4, Paulo escreve aos irmãos dizendo, no mesmo livro aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. É óbvio que Paulo está preso, mas está incentivando os irmãos a continuar sempre alegre. Se nós olharmos, o conceito de cada capítulo separadamente, nós vamos ver que Paulo, no capítulo 1, expressa a sua gratidão e mostra que a sua prisão contribuiu para o avanço do Evangelho. Paulo não via nada em negativo. No capítulo 1, ele está dizendo aos irmãos que até a sua prisão contribui para o seu propósito, que é o crescimento do Evangelho. Paulo está evangelizando dentro até mesmo da prisão. Paulo, ele não perdia tempo, não ficava choramingando, reclamando com Deus, mas ele seguia avante. No capítulo 2, ele faz um apelo à humildade e à unidade, com o exemplo de Cristo como modelo de humildade. Então, ele está incentivando os irmãos, ensinando os irmãos, aos filipenses, até mesmo doutrinando, a continuar ou a viver em humildade, porque Cristo é o verdadeiro modelo da igreja. No capítulo 3, Paulo alerta contra os falsos mestres e fala do seu desejo em conhecer mais a Cristo. Paulo alerta, olha, eu posso até estar preso, mas pode surgir, tem entre vós alguns falsos ensinadores que pode até mesmo desviar do propósito ou ensinar coisas falsas acerca de Cristo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então Paulo tinha como objetivo até mesmo doutrinar a igreja. No capítulo ainda 4, ele faz exortações finais, incentivando os irmãos à alegria e pela gratidão de ter recebido aquela oferta, e ele, não que ele estava somente alegre pela oferta, mas o que ele está explicando no capítulo 4, que ele se encontrava contente por todas e qualquer situação. Se nós olharmos o contexto do capítulo 4, aonde nós lemos essa passagem do versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se nós começarmos a partir do versículo 11, está dizendo assim, não digo isso, irmão, como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí ele completa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é que ele não poderia fazer qualquer coisa, mas tudo e em qualquer coisa e situação que ele poderia estar passando, ele continuaria contente ou estaria satisfeito, porque ele estaria de qualquer forma na presença de Deus. No capítulo 1 ainda, e no versículo 21, ele escreve dizendo aos irmãos, olha, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Até mesmo no sofrimento ele fala, eu estou vivendo em Cristo, mas se eu morrer é melhor ainda, porque eu não terei mais o risco de pecar e perder a salvação. Então, o viver é bom, nós vivemos em Cristo, mas Paulo está tão preparado e seguro da sua ida para o céu, que ele diz, se eu morrer é melhor ainda, porque ele tem certeza do lugar para onde vai. Isso é bom
para os cristãos que de fato não têm dúvida acerca da própria salvação. Isso é importante nós frisar, porque em vez de quando nós pegamos a refletir sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, até onde vai e qual é o limite, porque Deus, Ele procura, Deus na verdade já deu o seu perdão para nós. De que forma nós recebemos o perdão de Deus? Quando nós nos arrependemos de fato de todos os nossos erros, quando nós arrependemos dos nossos pecados. E como é que eu sei que estou arrependido? Quando estou chorando, não, aleluia, chorar pode ser por remorso, chorar não é sinal apenas de um arrependimento, pode ter, aleluia, um choro durante o arrependimento, mas a maior evidência de que alguém se arrependeu, quando ele não faz mais, quando ele não está disposto a continuar fazendo, quando ele diz, sinto vergonha do que fiz, não quero fazer mais. Esse é o principal ato, aleluia, de alguém que está arrependido. Porque quando nós dizemos, Deus nos perdoa, mas no coração está dizendo, se eu tiver oportunidade, eu volto a fazer. Ele diz, Senhor, me perdoa, mas ele fica se gloriando, aleluia, por aí afora, dos erros que fez, das coisas erradas que andou fazendo. Diz, eu estou arrependido, mas fica contando vantagem das coisas erradas que ora andou cometendo. Isso não é um sinal de arrependimento. Quando alguém de fato está arrependido, ele quer que ninguém saiba da sua vida passada. Ele quer esconder tudo que demonstra as coisas erradas que já fez. Aleluia. Alguém que está arrependido, ele não sente mais vontade de fazer. Agora ele diz, sou uma nova pessoa, tenho uma nova vida e quero viver diferente para a glória de Deus. Ora, em vez de quando a gente percebe alguém dizendo, eu sou crente, mas quando eu não era, todo mundo tinha que sair correndo. Quando eu não era, quando eu pegava a mão em uma arma, o pessoal tinha medo. Fica se gloriando de coisa que deveria ter vergonha. Pessoas que outrora tirou até mesmo uma fotografia em uma situação deplorável, vergonhosa, mas tem o prazer de estar se mostrando de algo que não faz mais. Arrependimento nós queremos, não queremos que as pessoas saibam. Pense na pior coisa vergonhosa, que você queira que o seu filho não saiba. É assim o ato de alguém que se arrependeu. Ele não quer que ninguém saiba. Não que ele deva esconder, mas não deve se orgulhar das coisas que já fez. Mesmo assim, alguém que recebe a oportunidade para contar um testemunho, e só fica dizendo das coisas, contando vantagem das coisas erradas que já fez, ao invés de fazer, eu já fiz, irmão. É plausível, né, a gente ouvir alguém que conta testemunho. Eu já fui um drogado, mas agora eu sou liberto em nome do Senhor Jesus. Eu já fui dependente de bebida alcoólica, mas agora eu sou liberto em nome do Senhor Jesus. Você contar o que já foi, mas dizer, mas agora eu sou liberto. Não contar como foi prazeroso, como algo que foi a melhor parte da vida. Isso não é, de fato, alguém que se arrependeu, alguém que ainda precisa ser liberto. Quando nós arrependemos, nós dizemos, Senhor, limpa o meu passado, porque o próprio Jesus, ele disse, dos seus pecados não me lembrarei mais, aleluia. Agora nós somos nascidos em Cristo Jesus, nova criatura, e nós prossigamos para o alvo. Glória a Deus. Então, seguindo, nós vendo que, quando nós olhamos para o versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A primeira frase, naquele que me fortalece. Se nós analisarmos o contexto teológico, nós vamos ver no versículo 13, que a força não é minha, ela vem de Cristo. Quando fala, eu posso naquele que me fortalece, nós vamos perceber que Paulo está dizendo, eu posso, mas a força principal não é minha, ela vem de Deus. Então Deus vai nos fortalecer naquilo que vai glorificar o seu nome. Quando nós olhamos em João, no Evangelho, no capítulo 15, e o versículo de número 5, na versão NTLH, está dizendo assim, eu sou a videira verdadeira,
e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós temos consciência que agora nós somos enxertados em Cristo. Nós somos as varas ligadas em Cristo, que é a videira. Todavia, os galhos, as varas, não têm vida em si mesmo. A força vem do tronco, do caule, que traz a força para aquele galho. O galho fora da árvore, ele apenas seca e serve para queimar. Mas quando entendemos que ainda estamos na videira, que ainda nós somos os ramos que estamos ligados em Cristo, nós vemos que toda a nossa energia vem de Deus. A força não é nossa, a força vem de Cristo Jesus. Então, quando Paulo diz, naquele que me fortalece, nós observamos que nós precisamos depender da graça diariamente de Deus, não da nossa própria capacidade, não da nossa própria força, não do nosso próprio suor ou da nossa capacidade intelectual, do nosso diploma, da nossa influência política. Isso, não devemos contar com isso. Às vezes nos ajuda, mas a nossa força, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Nós podemos ter saúde à vontade, nós podemos ter um bom intelecto, a inteligência é plausível, foi Deus que deu para o ser humano. Nós podemos ter um bom curso, um ou mais de curso de diplomação, mas tudo isso, aleluia, não vai adiantar nada se Deus não permitir que aconteça algo, porque nós só pode alguma coisa se Deus permitir. Por isso que ele escreve no Evangelho de João, no capítulo 15, aleluia, no capítulo de número 15, o versículo 5, sem mim nada podeis fazer. É importante que nós podemos sempre ter isso em mente. Só vai acontecer se Deus permitir, só vai acontecer se Deus fornecer o que é necessário. Uma lâmpada jamais poderá brilhar, por mais forte que ela seja, se não estiver ligado na energia. Por mais forte e influente que nós temos, se Deus não permitir, não vai acontecer. Por mais influente, grande, famoso que somos, só vai acontecer se Deus permitir. Tem um corinho que sempre que eu passo por meio essa mensagem, tem um corinho de fogo que canta na internet, diz assim: se Deus desligar a tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz, acontece, mas tudo é pela graça, ninguém merece. É um corinho de fogo, mas uma realidade, né? Isso ilustra muito até mesmo os pregadores e grandes cantores, que pensam que tudo que faz é por causa dele, é por causa do conhecimento. Mas se Deus não permitir, não faz nada. Até a própria vida, Deus tira. Tempos atrás eu estava vendo até mesmo um pregador, até mostrei para minha esposa, estava ministrando a palavra de Deus em cima do púlpito, mas Deus decidiu naquele momento de tirá-lo da terra. E ele pregando a palavra, vem a óbito em cima do púlpito. Ninguém é nada porque não consegue controlar a vida. Somente Jesus que pode controlar a vida e até mesmo a morte, porque ele morreu, mas ressuscitou na sua vontade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O que nós podemos aprender, que nós não somos nada, tudo nós podemos, mas naquele que nos fortalece. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos a palavra que nos dá o direito de pensar que podemos tudo, é quando nós olhamos, tudo posso. Essa palavra tudo, ela abrange muita coisa. E é aí que nós podemos até mesmo nos enganar. Tudo posso. Eu posso todas as coisas ou tudo posso, dependendo da versão. Mas tudo isso tem a ver se está dentro da vontade de Deus. O termo que a gente pode ilustrar, tudo significa fazer qualquer coisa, não significa fazer qualquer coisa aleatória, mas enfrentar as situações segundo
a vontade de Deus. O que Paulo está retratando nesse versículo, posso todas as coisas, mas completando naquele que me fortalece. O que ele está dizendo, que ele já passou necessidade, mas também já teve abundância de vida. Já passou fome, escassez de fome, mas também já teve comida em abundância, fartura e abundância. Paulo já esteve fora da prisão, já foi estudado na melhor escola da época, mas agora está preso, encarcerado, sem muita coisa a poder fazer. Mas o que ele está dizendo, que ele pode enfrentar qualquer situação estando com Deus. Com Cristo nós podemos enfrentar qualquer situação em meio aos perigos. Em 1 João, no capítulo de número 5 e o versículo 14, está dizendo lá: se perdimos alguma coisa segundo a vontade, Ele nos ouve. Está dizendo, se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Ora, por isso nós podemos observar que nem tudo que a gente pede para Deus, de fato nós receberemos. Ou é só eu, que não estou recebendo. Às vezes o irmão pode estar recebendo tudo que pede através da oração. Nós costumamos pedir segundo a necessidade que estamos enfrentando no momento. Nós dobra o joelho, aleluia. Aí vem o pregador e fala, pede que Deus vai te abençoar. Aí nós dobra o joelho até mesmo madrugada, 5 minutos, meia hora, 1 hora, e nada acontece. Duas coisas podemos pensar. Às vezes Deus até quer nos dar, mas não é o momento. Deus às vezes usa até mesmo o tempo nos preparando para dar aquilo que nós estamos pedindo. Ou até mesmo Deus ouve a nossa oração, mas não é a sua vontade. Tem muitas coisas que a gente pede para Deus, faz até propósito com Deus, mas Deus diz, não é a minha vontade, não é isso que eu preparei. Porque nós somos ovelha, nós temos visão limitada, nós pedimos até mesmo com emoções. Quantas vezes nós já pedimos para Deus algo e Deus não dá? Aí lá na frente se diz, ainda bem que Deus não me deu. Porque a nossa visão, ela só vai até a próxima parede, é uma visão limitada. Mas Deus, Ele é onisciente, conhece o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você e o que será de melhor. Então, Deus, sendo bom para nós, Ele não vai nos dar aquilo que vai atrapalhar a nossa vida, até mesmo na terra, seja ela conjugal, seja ela financeira. Deus, às vezes, não nos dá porque vai nos atrapalhar. Já pensou? Nós todos na terra, ninguém gosta de ser funcionário. Todo mundo quer, eu queria ser patrão, queria ter minha própria empresa. E nós ora, e por que Deus nos dá? E já pensou se Deus dasse para todo mundo, e quem ia trabalhar? Aí Deus tem as maneiras de trabalhar. Existe o momento e a hora certa. Eu sou contra, já disse aqui em algumas escolas dominical, que eu sou contra a teologia de alguém que prega. Se está bem demais para o crente, tem alguma coisa errada. Está dizendo que o crente está fadado a ter uma vida sofrida, ou até mesmo uma vida desgraçada. Eu ouvi uma vez alguém dizer isso, se tudo estiver bem com o crente, porque tem alguma coisa errada na vida dele espiritual. Isso é uma coisa que não devemos levar como doutrina, porque Deus tem o melhor. O crente, ele pode ser tanto fraco em situação, mas também pode ser muito bem. Pode ser muito bem financeiramente. O que a Bíblia condena é o amor aos apegos ao dinheiro e às coisas dessa terra. Quando a Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no céu, é porque o seu coração só está nos negócios daqui.
O seu pensamento só está no dinheiro. Acorda pensando no dinheiro. Durante o dia, pensando nos negócios. Vai dormir preocupado com os negócios. Até quando está orando, começa a orar, Senhor, abençoa meu negócio, a mente já vai para o negócio, até esquece que estava orando. Porque é substituído o pensamento e as prioridades. Por isso vem a dificuldade de o crente separar as coisas do mundo e as coisas de Deus. Aí, às vezes, Deus deixa a pessoa sem nada para ter Deus como prioridade. Porque quando você não tem nada para preocupar, você fala assim, vou preocupar com a minha salvação. Quando você não tem muita gente para te dar trabalho no seu serviço, você fala, vou me preocupar comigo, com minha família e com a minha salvação. Quando você não tem muito dinheiro, não tem muito a perder, quando você não tem muito a perder, você fala assim, o pouco que tem a perder mesmo, vou preocupar com a minha salvação. Porque quando nós tem pouco a perder, nós se preocupa com Deus. Agora, quando nós temos muito a perder financeiramente, aí parece que Deus fica preocupado com a gente. Esse menino vai se perder. Esse rapaz, essa moça, essa família vai se perder com esse negócio aí. Tem gente que não sabe lidar, irmão, com muita coisa. Daí a dificuldade. Não é que o crente não possa ter. O crente deve ter e o crente deve ser. Se você não pede, eu peço. Deus me dá, né? Me dá prosperidade financeira. Se você não tem vontade, ora para mim, para Deus me abençoar. Porque nós somos crentes, nós devemos ser abençoados. Mas nós temos que pedir com sabedoria. Tiago vai escrever na sua carta, vocês não recebem porque pede mal. E aí ele completa, porque pede para os seus próprios deleites. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é o irmão de Jesus escrevendo a sua carta. Uma carta geral. Vós não recebeis porque pede mal e pede para os seus próprios deleites. Deus tem interesse em nos abençoar, sim, mas quando Deus nos abençoa, nós devemos ser bênção também na vida dos outros. Deus abençoa pessoas através de pessoas. Deus tem poder de descer comida do céu, assim como já fez? Tem. Deus tem poder até de fazer aparecer dinheiro na conta. Mas Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Às vezes Deus me abençoa você, para você ser providência ou resposta de Deus na vida de alguém. Glória a Deus. Aí às vezes Deus dá para a pessoa e fala, não, isso aqui é só meu. O irmão está precisando, ele se vira. Deus não tem interesse em abençoar ninguém que só pensa em si mesmo. Foi o que Paulo disse aqui. Não pense apenas nas suas próprias coisas, se preocupa com os outros. Quando Jesus disse, tu me abençoaste, quando Deus fala para os discípulos, vocês me abençoaram quando eu precisei. Aí eles perguntam, quando, Senhor? Quando você deste de comer a quem precisava de comida. Quando você deste o que vestir a quem precisava de roupa. Quando nós abençoamos alguém, nós está, aleluia, sendo resposta de Deus na vida de alguém. Glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, eu poderia contar vários aqui. Eu acho que eu já até contei aqui, quando nós estávamos prestes a vir para os Estados Unidos, nós estávamos passando uma escassez terrível. A pandemia estava arrebentando, que acabou o dinheiro, acabando até a comida em casa. Mas nós estávamos ali, todo dia na congregação, orando e pedindo. Sai da minha memória, minha esposa limpando aquele resto aqueles balcões onde guardava a comida, que lá no Brasil, pelo menos na minha região lá, não tem esses guardas, que nem esses quartinhos, como é que fala, que guarda as coisas? Uma despensa. Geralmente guarda debaixo do balcão da pia ali, arruma ali, põe aqueles paninhos e põe as coisas ali. Aí no final você vai pegando, aí os últimos só fica aquele resto de fubá, resto de trigo que fura, aqueles fica resto de comida lá, de milho. Aí quando acaba tudo, você limpa, vinha coisa nova. Minha esposa limpou, trocou os paninhos, e eu olhei assim, não tinha nada lá dentro. Falei, meu Deus do céu. E no outro dia, nós indo para a oração, de noite, 7:30 da noite. E alguém ligou para nós e disse, vocês estão em casa? Nós disse, não, nós estamos indo para a igreja, na oração. E eu estava, nesse momento, até com a moto emprestada. Já tinha vendido meu carro, minha moto. E nós estávamos em 4, né? Eu, minha esposa e os 2 meninos na moto. E a gente ia por dentro, escondido, né? Com 2 capacetes, escondendo da polícia, que não podia andar, o máximo é 2. E alguém disse, vocês podem voltar? Eu não posso, porque nós tínhamos que abrir a congregação para oração.
E nós fomos para a igreja. E alguém disse, depois nós vemos. Quando nós voltamos em casa, tinha uma compra que eu nunca fiz aquele tamanho na nossa área. Quando nós vim embora para cá, já tinha mais de 60 dias, nós já estávamos comendo daquela compra. Providência de Deus. Nós não pedimos, nem sequer contamos para alguém. Mas Deus usou alguém para levar para nós aquela compra. Isso foi uma, irmão. Porque durante esse período de necessidade, as pessoas ligavam para nós. Eu lembro que uma pessoa ligou, falou, irmão, você tem chave de Pix? Eu falei, tenho, me passa aí. Eu passei, não falei nada. Falei, Deus está providenciando alguma coisa. Só caiu o extrato, R$2.000. Quem é que mandou R$2.000? Somente Deus. E Deus fez cair do céu? Deus poderia, mas Deus usa alguém para abençoar outra pessoa. É o que Deus falou para Abraão. Se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Então, quando pedir e receber de Deus, seja providência de Deus e resposta de Deus na vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nem todas as vezes que nós pedimos para Deus, Deus vai responder. Nem todas as vezes que nós pedimos para Deus, me livra dessa prova, Deus não vai livrar. Ora, quantas vezes pedir Deus, não deixa acontecer, e acontece. Deus me livra, e acontece. Às vezes Deus não vai nos livrar da prova, mas vai nos livrar na prova. Daniel capítulo 6, versículo 22, vai mostrar que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel dos leões que estava para devorar. E aleluia, naquela situação, o nome do Senhor foi glorificado. Há situações que nós vamos passar e Deus vai permitir para que nós possamos testemunhar e dizer, se não fosse o Senhor, aleluia. E Deus gosta quando nós testemunhamos das bênçãos do Senhor na nossa vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. No versículo de número 4, capítulo 4, versículo 11, Paulo vai dizer, aprendi a estar contente em todas e qualquer coisa. A força de Cristo gera paz e contentamento, mesmo na escassez. O que Paulo está dizendo, que não devemos murmurar quando as coisas não estiverem acontecendo como gostaria que estivesse acontecendo. Ele diz, eu aprendi a estar contente em todas as situações. Mas nós temos a tendência de murmurar e reclamar. Eu digo nós porque eu também estou incluso. Tem coisas que vão acontecendo na nossa vida que a nossa compreensão não alcança a entender. Então nós tendemos a reclamar. Por que isso? Até mesmo Deus, por que o Senhor permitiu isso? Nós não devemos continuar murmurando. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo diz assim, contentai-vos com o que tendes. Nós estamos prontos para se contentar apenas com o que temos? Você está disposto a estar contente com o que você tem lá? Com o que você está passando? Com a situação que você está? Ora, a situação não tende nós a estar feliz. Mas nós devemos nos contentar, porque a nossa alegria não deve vir da circunstância em que estamos passando ou da circunstância que está à nossa volta. A nossa alegria, o nosso contentamento tem que vir do Senhor. Por isso que Paulo está alegre, mesmo estando preso, mas ele está contente, porque ele sabe que a alegria dele não vem dos presentes, a alegria dele não vem da oferta que ele está recebendo, não vem do trabalho, aleluia, até porque a situação que ele estava era para estar triste, reclamoso e murmurando, mas ele diz, eu estou feliz, porque a minha alegria não é terrena, a nossa alegria deve contentar-se, aleluia, na promessa do Senhor Jesus, que tudo isso vai passar, mas o céu está reservado para aquele que continuar até o fim. Glória a Deus. As coisas deste mundo vai nos fazer chorar. E não adianta alguém dizer, não chora. Há tempo que é de chorar, irmão. Tem tempo que não adianta falar assim, não chora, sorria. Não, chora mesmo. Tem situações que a gente vai chorar. E não é de alegria não, é de tristeza mesmo. Tem coisa que nos faz chorar de tristeza, né? Que até soluça
Mas a melhor coisa é nós chorarmos na presença de Deus. É soluçar, aleluia. É chorar, aleluia. Aleluia, com o coração aberto e dizendo: Senhor, eu sei que eu tenho falhado e que eu mereço o pior, porque eu sou falho. Mas tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E começa a se contentar-se com as coisas de Deus, aleluia, que o Senhor tem provido em nossa vida. Aleluia, em tempos difíceis, ao invés de murmurar, continue confiando no Senhor Deus, porque apesar de as coisas estar ruins, aleluia, o melhor é que Deus está presente, Deus está ao nosso lado, nos instruindo, aleluia, e acredite, estaria bem pior se Deus não estivesse ao nosso lado. Se as coisas estão ruins, pensa, poderia estar pior. Eu vindo no carro ali, eu falando com a minha esposa, falei assim, as coisas não estão fáceis para ninguém, os trabalhos estão lentos, e eu conversando com o meu vizinho da frente lá, ele, rapaz, as coisas estão tão ruins, eu estou trabalhando lá perto de Orlando, e eu fui com a minha van agora, já estourou a transmissão, é 6 mil para arrumar, meu aluguel venceu o dia 1º, e eu assinei um termo para me pagar até o dia 15, e eu não tenho $1 para pagar. Eu falei, as coisas estão ruins. Falei, quando as coisas estão bem ruins, ao invés de reclamar, nós devemos olhar, porque esse é o melhor cenário para Deus fazer um milagre. É o melhor cenário. Quando não depende mais das nossas forças, de nada que podemos fazer, nós só temos que recorrer a Deus, é o melhor cenário que Deus gosta de trabalhar. Mas o que eu estou dizendo, não se alimentando da desgraça alheia dos outros, não desejando mal e dizendo eu estou melhor, mas quando está ruim para você, pense, tem alguém pior, ou poderia estar pior para você se não fosse Deus. Então agradeça pelo que está passando e diz, Senhor, me ajuda a sair, aleluia, da situação que eu estou, porque Deus, aleluia, está bem presente, Ele pode erguer o braço e pode nos ajudar na hora que nós mais precisamos. Ele está esperando de nós, é um pedido de socorro para Deus. Ora, se nós acreditamos em Deus, irmãos, devemos buscar nossa ajuda em Deus. Uma coisa é nós falar e outra é nós confiar em Deus. Eu sempre, quando estou orando, eu penso que Deus está do meu lado assim, ó. E eu orando e Deus do lado aqui. Porque nós devemos crer que o Senhor está do lado. E a gente começa, porque a oração é uma conversa que nós, aleluia, conversamos com Deus. Louvado é o nome do Senhor. E a gente vai amadurecendo na vida cristã quando nós ouvimos a palavra de Deus. Um crente maduro não é aquele que tem muito, mas aquele que está satisfeito mesmo tendo pouco. Aleluia. Foi Deus que me deu, aleluia, e a partir disso o Senhor pode fazer multiplicar. Não reclame pelo pouco, mas agradeça, porque Deus pode abençoar a partir desse pouco que você tem, porque Deus é quem dá todas as coisas. Devemos estar satisfeitos em todas as coisas. Tempos atrás, eu conversando com a minha irmã, lá no Brasil, meu cunhado é funcionário público, pastor de igreja, e ela tinha uma lojinha daquelas que vende aquelas coisinhas miúdas, e ela falou que sempre ficava reclamando as coisas ruins, nada dava certo, e ela fez um propósito com Deus de parar de reclamar. Começou a dar graças a Deus. Quando vinha o pensamento, começou a dar graças a Deus. A história dela mudou de uma hora para outra. Aleluia. Quando ela parou de reclamar, quando alguém dizia, não tem mais jeito, as coisas deu tudo errado, não sai disso, perdeu o carro, vendeu o carro andando com moto emprestada, de repente as coisas mudou para ela. Fez o concurso para trabalhar até meio-dia na escola, ganha 2.400, fez o da cidade para trabalhar o período da tarde, ganha mais outro tanto. O marido dela agora é secretário da agricultura, ganha superior a 10 mil. Tudo isso quando parou de reclamar. Começa a agradecer com o pouco que tem. Deus pode fazer do nada tudo. Ou nós cremos em Deus, ou nós não cremos. Ou nós coloca na mão de Deus, ou nós tira da mão de Deus e diz, eu vou dar um jeito. Ou você entrega na mão de Deus, me ajuda, me orienta, aleluia, me direciona, me dê sabedoria para que eu possa fazer. Eu não estou dizendo que deve cruzar os braços.
Vou cruzar os braços, vou deixar que Deus faça. Não, não é isso. A gente tem que fazer com a direção de Deus. Mas não, vou cruzar os braços e vou deixar que Deus fale. A Bíblia diz, né, que o preguiçoso que não trabalha é melhor que não come, né? Vou ficar aqui, Deus vai prover. Irmão, tem situações que Deus provê, mas tem coisas, não vamos aos extremos. Tem coisas que nós vai atrás. Nós precisamos ir. Eu não vou trabalhar não, Deus vai me suprir, eu dentro de casa. Ora, Deus tem condições de ajudar? Tem, irmão. Mas na Bíblia, até os órfãos e as viúvas, que a Bíblia manda ajudar, não é qualquer viúva, não. Paulo escrevendo a Timóteo diz, qual é as viúvas que tem que ajudar? Tem superior a 60 anos de idade, não tem filho para ajudar o sustento, não anda mexericando e fofocando, é crente. Paulo diz, ajuda as viúvas. A viúva é nova, tem condição de casar? Casa, para sustentar. É a viúva, mas tem filho, então o filho trabalha e ajuda a mãe. As viúvas que Paulo manda ajudar aqui, não tem ninguém por ela. Ela é crente, não tem condições de casar, não tem parente e não anda por aí mexericando para falar, ajuda as viúvas. Nós vemos que há uma ação da nossa parte. Deus faz a parte dele, mas nós devemos fazer a nossa parte. Amém, irmão? Estão me entendendo? Deixa eu ir para frente, estou quase concluindo aqui. A força que vem de Cristo. Nós observamos que até mesmo Paulo, quando um grande homem de Deus orava por cura da enfermidade, por libertação, implantando igreja. Mas até mesmo Paulo foi acometido de uma enfermidade terrível. Paulo tinha uma enfermidade na saúde dele que lhe atrapalhava muito. Quando nós olhamos em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, o versículo de número 13, na versão NTLH, diz assim, mas para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Observe que isso é uma leitura da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7. Paulo está reclamando com Deus. Senhor, eu faço tantas as coisas, mas, diz ele aqui, para ele não se sentir tão orgulhoso, dono ou superior do que as outras pessoas, Deus colocou nele uma enfermidade, que era como um espinho na carne, que quando ele achava que ele era grande, fala assim, você está enfermo. E aquilo entristecia ele. Paulo está dizendo que tem dia que ele está fraquinho. Tem dia que a fé dele que está lá embaixo. Tem dia que ele está, talvez até pensando, eu oro para curar tantas pessoas, por que Deus não me cura? Observe que o texto diz assim, mas ele me respondeu, a minha graça te basta, o meu poder é mais forte quando você está fraco. Observe que Paulo, ele fala com Deus, e a resposta de Deus é, a minha graça te basta, lhe é suficiente. Paulo está dizendo aqui, quando eu me sinto fraco, aí é que Deus me faz forte. Porque tem vezes que nós achamos que somos tão grandão e estamos fortes, que aí nós é um alvo do inimigo. Quando nós estamos diante de um pecado ou diante de uma situação, você diz, eu sou crente, não caio. Eu sou bom, eu sou crente desde pequeno, eu conheço a Bíblia toda. Eu vou na igreja todos os dias, eu não caio. E fica brincando perto do que, o que pode fazer cair. Você está dizendo, eu sou forte. Aí a Bíblia diz, aí você é fraco.
Mas quando você diz, eu sou fraco, eu não consigo, eu não dou conta, aí Deus age. O meu poder se manifesta na fraqueza. Quando você reconhece que não é ninguém, que você não pode, aí Deus age por você. Tem vezes que nós damos tantos conselhos para os outros, que nós achamos que nós somos bons. E às vezes nós precisamos ouvir os nossos próprios conselhos, gravar ele e às vezes colocar para nós escutar, né, irmã Kelly? Às vezes a gente, por fato de você estar aconselhando, não quer dizer que você também não pode, aleluia, ou que você é superior. Às vezes você está precisando do próprio conselho. E quando você entende, eu também preciso, aí Deus age. Porque quando nós estamos achando que nós é bom, que nós é forte, aí Deus está longe, porque não há espaço. Mas quando nós falamos, Senhor, eu preciso e dependo de Ti, aleluia, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por mais fraco que nós estiver, aleluia, não importa o problema que nós estivermos passando, aleluia, a palavra de Deus é, a graça do Senhor nos é suficiente para superar todo, aleluia, e qualquer situação. Para as nossas fraquezas, para esconder das nossas fraquezas, apresentamos elas a Deus e deixe que Ele trabalhe através delas. Nós precisamos reconhecer, irmão, é tão difícil falar, mas quando a gente dobra o joelho para falar com Deus, você é capaz de falar, Deus, assumir, eu errei, eu fiz. A Bíblia diz, aquele que confessar os seus pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas às vezes nós dizemos, nem pensamento tem coragem de assumir, nem para Deus. Nem para Deus. Mas nós devemos apresentar as nossas queixas, todas elas para Deus. E Deus pode nos ajudar. A vitória não é ausência de luta. Nós vendo que Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vencer em Cristo nem sempre significa escapar da batalha, mas permanecer fiel nela. Continue firme mesmo quando nada faz sentido. Persevere. Josué foi vendido, foi preso e foi ali até mesmo chicoteado como escravo, mas ele permaneceu, porque Deus elevou ele no mais alto nível que um homem podia chegar, no Egito, mas permaneceu firme, mesmo estando preso, todo mundo te acusando, aleluia. Às vezes as situações chegam até nós, mas não é para reclamar. Deus está trabalhando na nossa vida e através daquela situação, Deus pode nos fazer mais que vencedores e nós iremos testemunhar para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus.